Queridos irmãos, a paz do Senhor. Podeis se assentar por alguns instantes. Primeiramente, agradeço a Deus pela bondade de me permitir de aqui estar, porque se não for a mão do Senhor, de nada a gente faria. É pelas misericórdias do Senhor que nós permitimos de engrandecer e exaltar o nome de Cristo. Minha esposa, se levante por alguns segundos, minha querida. Essa é minha esposa. Irmãos, ela está um pouquinho dodói, porque ela pegou a 8ª dengue, pastor Inês. E nós dirigimos 15 horas para estarmos aqui. E durante as 15 horas, eu não ouvi nenhum burbulho, nenhuma murmuração e nenhum questionamento da boca da minha esposa. Por quê? Porque como foi dito pela irmã, pela mulher da Samira, nós vivemos pela obediência na palavra do Senhor. Quero externar os meus agradecimentos ao pastorzinho Mal Miguel, a sua muito digníssima esposa, missionária Inês. Dê um grande abraço ao seu muito digníssimo esposo. Que Deus vos abençoe as vossas vidas de forma especial. Pastor Valdir, que Deus o abençoe pela confiança, bondade e generosidade que nos permite ladilhar junto com a pleide de obreiros que se encontra aqui nesta noite. Aos coordenadores da Manhã com Deus, pastor Sérgio, pastor Adilson, é uma honra, um privilégio de estar entre vós. Amados, o ambiente que paira sobre o nosso meio é um ambiente profético. E de acordo com esse ambiente profético, segundo a palavra do Senhor, eu quero ministrar sobre a sua casa, eu quero ministrar sobre a sua vida, eu quero ministrar sobre a sua família. Eu ministro força, coragem, eu ministro poder, eu ministro ousadia, eu ministro perseverança, eu ministro conquista, eu ministro paz, sustento, eu ministro felicidade, eu ministro fidelidade, eu ministro algemas quebradas, portas abertas, eu ministro renovo, eu ministro oásis sobre o seu deserto, eu ministro cajado nas suas mãos, eu ministro sandálias sobre os teus pés e óleo sobre as vossas cabeças. Eu ministro segundo a palavra batismo no Espírito Santo. Eu ministro segundo a palavra interpretação de línguas, discernimento de espírito, que haja inspiração de profecia em nosso meio, que a bondade e a misericórdia do Senhor derrame sobre nós aqui nesta noite os dons de visão, de revelação, os de sinais, prodígios e maravilhas. Eu ministro cura sobre o teu corpo que aqui se encontra, sejam curados de caroços, aneurismas, tumores, sejam curados de anemias, leucemia, cálculos renais, problemas de dores de cabeça, enxaqueca, sejam curados veias entupidas. Eu lhe dou uma ordem agora, seja aberta no nome de Jesus. Sejam curados, sejam curados, sejam curados pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, porque a Ele seja a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor, a Ele o poder supremo, a Ele toda a majestade com excelência, a Ele toda a reverência, porque nós somos os teus servos. A Ele prestamos continência, porque somos soldados do seu exército, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. De todas as horas, Ele é o amor incondicional, Ele é eterno, Ele é a fonte da vida, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Mas a sua noiva, a sua igreja, ela é o lírio dos vales e a rosa de Sarão, mas Ele continua sendo o sol da justiça. Se você acredita nesta palavra,
enche o seu pulmão de ar, eleve a sua mão no terceiro andar e glorifique a Ele nas alturas com toda a força. Chama a atenção dos céus neste lugar esta noite, porque o que está em nosso meio não é nada mais, nada menos e gracioso que a presença do Espírito Santo. Então o que tu quer é momento já de abrir a boca e pedir a Ele, porque Ele vai conceder o que está pedindo o seu coração aqui esta noite. Queridos, sem perca de tempo, abra comigo a sua Bíblia. Quero ser fiel e obediente a uma palavra que o Senhor puser ao meu coração. Abra comigo a igreja, primeiro livro histórico dos reis de Israel, seu capítulo de número 17. Primeiro livro histórico dos reis de Israel, o seu capítulo é o número 17. Enquanto os irmãos folheiam e abram 1 Reis 17, quero ler a menção do tema nesta noite, livro dos Hebreus, capítulo 11, o seu versículo 8, que fala: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Livro dos Primeiros Reis, capítulo 17, nos ensina: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de sequer beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Queridos, conhecemos Elias como o leão dos profetas. Nós conhecemos Elias como o profeta das ações, profeta do fogo, mensageiro de Deus sobre a terra, espada do Senhor sobre os habitantes. Elias, além dele ser profeta, o seu ministério profético é acompanhado pelas sagradas escrituras, porque nenhuma profecia, ela é ou deve ser profecia, se não for inspirado pela palavra. Toda profecia tem que ser retirada, extraída das sagradas escrituras. Profecia que não é extraída da sagrada profecia, não é nada, nem profecia se compara a ser. Elias, ele tem um chamado, uma vocação a exercer, um peso sobre as suas costas. E Elias, conhecedor dos pergaminhos, principalmente dos primeiros 5 livros da Bíblia, que nós conhecemos como Pentateuco, ele está agora em um ambiente onde ele conhece toda a nação de Israel, sabe o que está acontecendo na nação de Israel, ele conhece o rei Acabe, sabe da genealogia e da origem do rei Acabe, mas quando ele está buscando os pergaminhos, lendo, ele se depara com Deuteronômio, capítulo de número 11, e seus versículos 16 e 17, que fala que o Senhor dá uma advertência dizendo sobre a obediência, que se o povo virasse as costas, oferecessem altares, devoção a outros deuses, a ira do Senhor viria sobre o povo, o Senhor fecharia as janelas dos céus, e não a terra não daria sua novidade.
Então, quando ele está lendo este ambiente, este versículo, o Espírito do Senhor vem sobre Elias. Elias sai tomado pela coragem de um profeta, chega na presença de Acabe, aponta o dedo para a cara de Acabe e fala: Acabe, perante cuja face do Senhor eu estou, segundo a minha palavra, não haverá orvalho e nem chuva sobre a terra. O que me chama a atenção, que Elias fala: perante a cuja face do Senhor eu estou. Isso significa que ele está expressando que tem intimidade, ele está expressando que tem intensidade profunda com o Senhor. E ele fala: Elias, Acabe, eu conheço a palavra, eu posso até falar de mim, mas a palavra que sai da minha boca não é minha, a palavra que sai da minha boca é do Senhor. Então não haverá orvalho e nem chuva sobre a terra. O que me chama a atenção, que o último livro que Moisés escreve, de Deuteronômio até Elias, é basicamente um intervalo de 500 anos. E agora eu quero interpretar e explicar para os irmãos. Quando o Senhor fala que se algo acontecesse e o povo virasse as costas, o Senhor fecharia as janelas dos céus, a terra não produziria o seu orvalho ou a sua novidade, e as pessoas não sentiriam, não gozariam daquilo que o Senhor fez. De Moisés, Deuteronômio até Elias, há um intervalo de 500 anos, ou seja, o Senhor foi preparando um ambiente, foi preparando um cenário, porque ele sabia que um dia o povo ia virar as costas para o Senhor. E quando chega esse momento, o Senhor fala para Elias: Elias, eu já preparei um ambiente, nesse ambiente eu já dei localização, direção e o lugar aonde você vai fundar as suas estacas e armar a sua tenda. Aonde? Vai para o Ribeiro de Querite, no sentido do Oriente, de frente com o Jordão. O Senhor preparou um ambiente para ele, pastor Valdir, e ele nem sabia para onde ia, mas segundo a palavra que profetizou, o Senhor já tem algo preparado. Eu vim aqui profetizar sobre esta igreja: ei, o Senhor já preparou um cenário para você, o Senhor já preparou um ambiente para você. E muitas vezes o ambiente, o cenário que o Senhor te preparou, não vai ser como você gostaria que fosse, não seria como você quer que esteja. Não terá uma cama que sais para você dormir, não terá água para você tomar. Vai ser um momento de escassez, vai ser um momento onde haverá um desconforto, mas mesmo assim no desconforto há uma proteção. Vai ser um momento onde as coisas estão limitadas, mas mesmo assim estando limitada, o Senhor lhe mostrará sinais dos céus. Há momentos que o Senhor prefere que você esteja no ambiente que Ele preparou para você, do que perder você para Acabe, porque se o Senhor não preparasse o ambiente para Elias, Acabe o acharia, e se Acabe o acharia, nós não entenderíamos que o Senhor, através da obediência, nos mostraria: eu tenho um cenário preparado para você, mas se você ficar na obediência, você vai ver o que eu farei sobre a sua vida. Aqui me faz entender que o Senhor prepara o ambiente, o Senhor prepara o cenário, mas quem dá o nome de Ribeiro de Querite é o homem, não foi Deus que pôs o nome de Ribeiro de Querite. O que você quer dizer? Eu quero dizer que o cenário o Senhor já preparou para você, mas quem vai te rotular vai ser o homem. O homem vai dizer para você: esse cenário para você não está valendo de nada, mas o Senhor está dizendo: o ambiente é meu, o cenário é meu, a providência é minha, a dependência é minha. O homem vai dizer para você: a sua família está destruída, não tem mais resultado, o seu ministério está se acabando, mas o Senhor está dizendo: o ambiente foi eu que preparei, o cenário foi eu que preparei, está na minha dependência, vai ver os meus sinais. E uma coisa o Senhor vai dizer: Elias, eu conheço as tuas paixões, sei das suas necessidades e sei o que você precisa. Aí o Senhor vai dizer para Elias: Elias, fica de frente com Jordão. Quem vai nos rotular é o homem, varão, no ambiente que Deus nos pôs para nos provar. Porque nós todos sabemos que Ribeiro de Querite é cortar sobre a medida, é tirar o excesso, é trabalhar na largura, profundidade e altura. Mas o Senhor, ainda conhecendo as paixões humanas de Elias, disse: Elias, tem um Jordão que vai ficar na sua frente. Por quê? Porque o Jordão vai ser a tua prova. Você vai ver um ribeiro escasso, mas na sua frente vai ter um Jordão aberto, e Ele vai dizer para você: Elias, sai da escassez e entra aqui no Jordão. Elias vai dizer assim: não posso, porque estou na obediência do Senhor.
O Jordão vai dizer para você: Elias, sai daí, aqui tem abundância. Olha como o sol bate no Rio Jordão, olha a luxúria que faz, olha a exuberância. Mas o Senhor dizia para Elias: Elias, fica no ribeiro de Querite. Por quê? Porque o cenário que eu já preparei para você não se compara a nada do que você está passando neste momento. Sabe o que me chama a atenção? Que quando ele está na presença do Jordão, e o Jordão nós entendemos que é o que desce, mas dentro desta mensagem aqui todos nós já passamos ou tivemos um Jordão na nossa vida. Alguém que a gente foi impulsionado a falar, alguém que a gente foi impulsionado a pedir, alguém que a gente foi impulsionado a falar: eu necessito. E se vocês não entendem, o Jordão tem várias espessuras ou profundidade. Tem Jordão que é médio, alto e nível alto e raso. Muitas vezes nós conhecemos um Jordão de nível baixo e falou: ele vai me ajudar. Muitas vezes nós conhecemos um Jordão de nível médio e fala: ele vai nos ajudar. Muitas vezes nós conhecemos um Jordão de nível alto e toda a intensidade é: se você chegar num Jordão de nível baixo, ele fala: eu posso te ajudar até aqui, daqui eu não consigo mais. Se você vai num Jordão de nível médio, ele fala assim: eu tenho hoje, se você precisar amanhã você me liga que eu dou um jeito. Mas também tem um Jordão de intensidade profunda que ele fala: te dou, não se preocupa não, quando puder nós estamos aqui de novo. E eu venho dizer para a igreja hoje aqui: não peça nada para o Rio Jordão, continua na obediência, porque enquanto você estiver no Rio Querite, o Senhor já tinha dito, ordenado, ele já falou antes de Elias entrar para o ribeiro. E uma coisa que Jordão não sabe é que corvos pode até anunciar a morte, mas quando Jordão via os corvos, o Senhor está dizendo: eu estou confundindo os homens, porque quem está no Querite sabe quem foi mandado, quem está no Querite conhece a voz daquele que enviou. Eu vim profetizar para a igreja de Camboriú aqui nesta noite: ei, você pode até estar no Querite, ou talvez você esteja em outro cenário, talvez você esteja na cova, talvez você esteja na cisterna, ou talvez você esteja no vale, mas uma coisa eu sei: o Senhor está te moldando para um cenário maior do que os seus olhos podem imaginar. Eu profetizo que você não vai ficar do mesmo jeito que ficou, porque você está na obediência. O que me chama a atenção, que quando os corvos vinham, eles traziam pão e carne no bico. E corvos têm um sentido de morte. Corvos gosta de crise. Corvos gosta do que é terreno, não do que é celestial. Porque corvos andam com as patinhas na terra. Corvos buscou o que Deus pediu e não pôde abrir a boca para nada, porque o Senhor deixou no bico dos corvos e diz: você leva e não abre a boca, não fala o que está acontecendo, não expõe o que está acontecendo, apenas oferece e dá o que eu estou dando a Elias. O corvo traz carne, o corvo traz pão. Elias sabia que os corvos iam trazer, mas Elias não sabia de onde vinham os pães e de onde vinham as carnes. Mas a palavra do Senhor me ensina que quando os sacerdotes faziam o sacrifício de manhã e de tarde, o pão e a carne vinha do altar do templo. Elias comia do altar do templo. Hoje o Senhor está dizendo: come do altar, porque daqui a um tempo o próprio anjo vai trazer pão e com brasas vivas do céu e água para você. Você não entendeu? Eu vou dizer para ti nesta noite: hoje o Senhor te abastece com o pão do altar, mas daqui uns dias o Senhor vai dizer: Elias, come e bebe, porque muito longa é a tua caminhada. E com o pão dos céus ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Você não entendeu? Vou te explicar. Há momentos na nossa vida que nós viemos para o culto, estamos num ambiente que está tudo acabado. Você vê o sorrisinho do irmão, mas não sabe como está a alma dele. Você vem para o culto desanimado, você come da palavra e Deus te restaura, mas o Senhor fala: amanhã você tem que sair lá fora de novo. E para onde você vai? Lá para Serepta, quer comer o pão dos homens, e o pão dos homens só caminha um dia. Mas o Senhor diz: caminha um dia, descansa um pouco, porque existe um lugar que na minha obediência vai ter pão dos céus fresquinho do lado da sua cabeça, com um jarro de água. E quando Elias come e bebe, a primeira vez o anjo toca nele e ele fala: come e bebe, Elias, porque muito longa é a tua caminhada. Ele levanta, olha para o pão, come, bebe e volta a dormir.
Mas o anjo volta e dá a resposta ao Senhor dizendo: Senhor, levei pão e água, comeu, bebeu e voltou a dormir. Aí o Senhor fala: e o anjo do Senhor desce. Não é mais o anjo que vem normal, é o anjo do Senhor que desce. E todas as vezes que o anjo do Senhor desce, ele não vem sozinho. Existe uma comitiva de seres que acompanham o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, por onde ele passa, há um momento de ambiente sobrenatural. O que você está querendo dizer, pregador? Eu quero dizer que hoje o anjo do Senhor está sobre este ambiente. E a minha Bíblia fala que existe um anjo que acampa ao redor de cada um dos teus. E além de um anjo acampar ao redor de cada um dos teus, os anjos assistem perante a face do Senhor o que a igreja está fazendo aqui agora. Então nesta noite eu venho dizer: não decepciona os céus está te vendo, os céus está te observando. É momento apenas do ambiente que você está adorar o nome dele. Eu não sei como você chegou, mas o anjo do Senhor está dizendo na minha alma para falar contigo: ei, o céu está te assistindo. Não decepciona o céu, porque tem muito mais para vir para você da vinda da parte de Deus. Tem muito mais do que você imagina. O céu, ele é ilimitado. O homem pode esconder 100 profetas, mas o céu esconde 7.000. Sabe o que me chama a atenção? Que eu tenho 6 minutos. É que quando o Senhor fala para Noé: Noé, faz uma arca, que eu vou abrir as janelas dos céus e derramarei água sobre a terra. Depois de tudo feito, a primeira ave que Noé solta é um corvo. E o corvo vai e vê o que o ambiente está propício, está crise, está do jeito que ele quer. Ele fica rodando, mas não desce, porque esse ambiente está preparado para mim. Mas quando as águas minguam, a segunda ave que Noé solta é uma pomba. E essa pomba vem com novidade no bico: um ramo de oliveira. As asas dessa pomba é suave, ela é pura, ela não faz escarcéu, ela vem tranquila e com novidade, um ramo de oliveira no bico. Eu tenho que quebrar um paradigma aqui hoje em nosso meio. Elias vivia no velho pacto, numa antiga aliança. Quando ele come pão de manhã e carne, está dizendo um pacto antigo. Mas quando ele come pão e carne de tarde, é um novo pacto. E que pacto é esse? É o pacto de Cristo na cruz do Calvário. Cristo morreu na cruz do Calvário de tarde. É um novo pacto. E hoje quem traz o pão para você e a carne não é corvo, é a pombinha branca com um ramo de oliveira no seu bico. Eu não sei como você veio, mas a minha Bíblia diz que quando João estava na barriga da sua mãe, ela já estava ali e encheu ele do Espírito. Quando estavam todos reunidos no cenáculo, ela desceu e repartiu línguas espirituais. Quando Moisés estava abrindo o Jordão, lá do céu ela estava observando. Hoje quem traz o seu pão e a sua carne é o Espírito Santo, o Paracleto, o nosso advogado que está do nosso lado, nos dando ajuda no meio das circunstâncias. Eu venho dizer para a igreja que hoje não é corvo, coisas naturais que vai te alimentar hoje. Eu acredito piamente que o Espírito Santo pode materializar o que você almeja através da oração, através da obediência. Se você acredita nesta palavra, adore o nome do Senhor. Hoje quem traz o pão é o Espírito Santo, é a pombinha branca. Corvos em nosso meio não desce, corvo em nosso meio não traz pão. Quem traz pão em nosso meio hoje é o Espírito Santo do Senhor. Eu não sei você,
mas eu estou sentindo uma graça aqui em nosso meio. Rebacante ocrovas tuite plevacai suite provia selbia ricalamai chocrobasui corevadragua sorebleresubia ricalamai chocrobasotro evacuaseco andrumia nabracíbia ricalamantro cobelacua chui provia céu endalefácia ricalamantro cobeteco antui clebrava sui defécia. Hoje o Espírito Santo está falando, há uma novidade chegando para você. O Senhor vai tirar você desse ambiente, e aonde o Senhor vai te pôr, prepara para glorificar o nome do Senhor. Elias passou por vários ambientes, mas sabe aonde ele terminou? Do lado de Deus, junto de Moisés, se apresentando a Jesus Cristo no Monte das Transfigurações. E ele não tinha mais a pele de pelo, agora a roupa dele é resplandecente, é glorificada, é transformada, é renovada. As línguas dele não é mais humana, é espirituais. E aonde ele estava? No Monte da Transfiguração. Aguenta firme o ambiente. Aguenta firme o cenário, varão, porque o cenário está te moldando para um ambiente maior. O que o cenário está fazendo em você? Eu tenho aribacanturi colabachu que levar celobrefa ricalabaraca suricandara maneira candara manorecebe ricalabaraganduri calamanare candori berevelefa rucadamodere candore minere candara manaraga surifa. O cenário está te preparando para algo maior. Talvez você não esteja vendo. Hoje tu está num cenário, mas já tem um outro reservado para você, guardado, e é só para ti. Permite pôr a igreja de pé, pastor? Ponha sobre a planta de vossos pés. Vai louvar, no meu tempo ainda, pode ir lá. Lamanto que leba suri vagaraba suri calabaraga subia recalabaraga subedere fala soa. Se você entendesse o que o Senhor está preparando para você, se você entendesse o ambiente que o Senhor está preparando para você, em todos os cultos que você viria, você se entregaria que nem a mulher que depositou um ano de denário de bálsamo nas cabeças de Cristo. Se você entendesse o ambiente que o Senhor tem preparado para você, aonde tu passava, tu levantava a mão e dava um glória no Senhor, porque se você entendesse como o céu se movimenta, você não abaixava a cabeça, não recuava, não desistia, não retrocedia. Se você entendesse o ambiente que o Senhor quer te pôr, você não parava. Arabas, torevas, nagasoquelebarres, orevaca, súbia. Oh glória. A Bíblia fala que uma certa feita os reis foram consultar Baal. E Elias se pôs perante a carruagem e diz: porventura vocês não têm Deus de Israel aqui para consultar outros deuses? Diz ele que da cama ele não vai sair. Aí quando eles voltaram, o rei falou: mas vocês vieram tão rápido, quem que vocês encontraram? Ele falou: nós encontramos um profeta. E como eram as vestimentas dele? As vestimentas dele eram de pelos. Esse é Elias. Não tem como contender com um profeta do Senhor. Sabe o que o Senhor me dá a entender? Que as roupas de Elias é humildade, simplicidade e resistência no ambiente que ele estava. A roupa dava resistência para ele, pastor Adilson. Não, a igreja não entendeu. Porque se a igreja tivesse entendido, as vestes que está sobre você te está dando resistência para você estar no culto. Tudo que é de diversidade, tudo que é constrangedor e que queira fazer você parar, primeiramente tem que tocar nas vestes. E essas vestes hoje se chama Jesus Cristo de Nazaré. Tem que bater no peito do Senhor, porque só vai entrar se o Senhor permitir. Mas essa noite o Senhor está dizendo: estou eu fazendo um reboliço novo. Haverá uma virada nesse ambiente. O Senhor está transformando ambientes aqui. O Senhor está renovando casas. O Senhor está transformando vidas. Está pondo de fé de novo a sua fé. Ele está levantando a tua fé novamente hoje.
Pode louvar que meu tempo já estourou.